concluindo o nosso estudo desse caso particular do problema de encontrar caminhos mínimos em grafos ponderados, né? No caso, esse caso particular em que a gente considera que a entrada é sempre um DAG, é um grafo dirigido acíclico, vamos ver uma implementação aqui com detalhes. Serve tanto para a gente relembrar a ideia, né, que a gente viu no exemplo, no pseudocódigo, a ideia do algoritmo, como se atentar a alguns detalhes técnicos, né? Porque às vezes a gente entende o algoritmo, mas algum detalhe técnico nos atrapalha ali. Então é bom passar por isso. Dito isso, como os códigos são bem parecidos, vocês já conhecem, a ordenação topológica a gente já estudou bastante, eu vou passar relativamente rápido por eles, apenas destacando os pontos centrais do algoritmo e as coisas que mudam, né? Salientando algumas coisinhas que podem ter mudado. Então, começando pelo código principal, que é o distâncias DAG, que recebe um grafo G, que tem que ser um DAG, o vértice de origem e dois vetorizinhos aqui, o dist e pred. Né? No caso, os dois já é por onde eu vou devolver a informação, tanto do custo do caminho mínimo no vetor dist, quanto de qual vértice antecede o meu vértice, o vértice correspondente ao índice ali, no vetor pred, para a gente poder reconstruir os caminhos. Tá legal, a gente vai começar aqui inicializando todos os vértices com aquela assim, como não encontrados. O que vai ser não encontrado para mim aqui, né, nesse for? Vai ser a distância dele ter o valor dessa constante int max aqui, tá? É uma constante do C, que corresponde ao valor de a codificação binária aqui do maior inteiro que a gente pode representar. Aqui já tem uma pergunta para vocês, porque conceitualmente isso aqui é o mais próximo que eu chego do mais infinito, né? Um valor bem grandão para ser substituído quando eu achar algum caminho, e no final eu devo interpretar vértices que ficaram com esse int max aí como vértices que não foram alcançados, né? A ideia é interpretar dessa forma. Mas, se vocês lembrarem, quando eu falei de cálculo de distâncias em grafos não ponderados, no caso, usando busca em largura, eu usei como convenção -1 para a distância. Por que, então, que eu não estou usando uma convenção desse tipo aqui? Por que eu optei por trabalhar com essa constante bem grandona? Então fica aqui a pergunta para vocês pensarem. Prosseguindo aqui, além de colocar a distância, eu também coloco o valor do predecessor, que nesse caso, aí sim, nesse aqui eu estou usando o -1, porque como os meus vértices estão mapeados entre 0 e n-1, o rótulo deles corresponde a um inteiro entre 0 e n-1, quando eu coloco o valor -1 aqui, eu sei que, opa, esse cara não tem predecessor, né? Não existe o vértice com esse rótulo na minha convenção. E a origem recebe distância 0, tá legal? Só que antes de começar a percorrer os vértices, eu tenho que saber a ordem no qual eu devo percorrer. E daí para isso que eu vou chamar a ordenação topológica. Eu aloco aqui espaço para o vetor ord topo aqui, que é um vetorzinho de inteiros. Eu aloco espaço aqui. No caso, eu estou alocando com tamanho n+1, basicamente porque eu vou supor aqui que a minha ordenação topológica vai devolver para mim o vetor indexado por posição. Então, na posição 1 vai ter o primeiro elemento, na posição 2 o segundo e assim por diante. E o conteúdo deles vão ser os rótulos dos vértices. Como a nossa ordenação, a gente convencionou que ia de 1 até n, eu até podia mudar essa convenção para que vai de 0 até n-1. Mas eu preferi manter e desperdiçar um pedacinho de memória. Então, eu não vou usar a posição 0 desse vetor. Eu vou acessar as posições de 1 até n. Tá? Por isso ele tem que ter n+1 posições, porque em C ele começa em 0. Né? O vetor começa em 0. Tá legal? E daí eu chamo a ordenação topológica em si aqui, passando o grafo G, e ele vai me devolver em ord topo, como eu falei, esse vetor, que na iésima posição, para i variando de 1 até n, na iésima posição ele tem o valor do vértice que está na posição i da ordenação. E daí o laço principal. Vamos ver aqui, esse laço principal desse for aqui, é onde a gente vai percorrer os vértices seguindo a ordem da ordenação ali. Então, o i, tá, o índice i aqui, ele está correspondendo, ele faz as vezes aqui para mim, da posição, por isso que ele vai de 1 até n. Né? Então, na primeira iteração, i é 1, eu estou falando do vértice que está na primeira posição. Que vértice é esse? Justamente o vértice que corresponde ao conteúdo do vetor ord topo na posição i. Então eu pego o vértice V ali, ele é o cara que devia estar
Na posição 1, por exemplo, é o primeiro vértice da minha ordenação, na posição 2, o segundo e assim por diante. E daí o que eu faço? Bem, com o vértice em mãos, eu tenho que visitar todos os arcos que saem dele para atualizar as distâncias dos vértices que ele alcança. Então é isso que eu estou fazendo aqui. Eu tenho ali o P, eu estou supondo que eu estou trabalhando com listas de adjacência, então o P está pegando o apontador para o primeiro vizinho do vértice V, cujo valor está dentro do rótulo aqui, dentro do W, e daí eu vou verificar se a partir do V, passando pelo arco VW, eu tenho uma distância menor. Para isso eu tenho que verificar o custo desse arco. Então, notem aqui que eu destaquei aumento da estrutura do grafo para armazenar custos dos arcos. E agora as minhas células têm esse campo custo. Tá? Então eu pego aqui nessa variável auxiliar custo o valor e faço a verificação. Olha, por acaso, a distância que eu tinha, a distância que era conhecida minha assim, para o W, ela é maior do que a desse caminho que eu acabei de considerar, que é o caminho que vai da origem até V e soma depois o custo da aresta? Se ela for maior, eu acabei de encontrar um caminho menor e daí eu atualizo. Eu faço, olha, dist W então recebe dist V mais custo e predecessor de W passa a ser o V. Tá? Nenhuma novidade, é bem direto o que a gente viu no pseudocódigo, como eu falei, só questão de detalhezinho técnico da implementação que eu gosto de passar com vocês. Tá? Onde a gente vai ver um pouquinho mais de código agora é para ver o que muda na ordenação topológica e na busca em profundidade. Tá? Não vai ser muito, tá? Porque a ordenação topológica conceitualmente é a mesma, é basicamente na volta, né? Na hora que a gente vai devolver a informação que tem que fazer aquilo que eu falei, né? Ao invés de devolver um vetor indexado por rótulo de vértice, cujo conteúdo é a posição daquele vértice, a gente faz o contrário, a gente vai fazer um vetor indexado por posições na ordenação, cujo conteúdo é o rótulo do vértice. Tá? Isso é importante, como eu já falei, para garantir a eficiência do algoritmo anterior, do algoritmo que usa essa ordenação. Tá? Então é uma ordenação topológica com pequenas modificações. Relembrando o código aqui, então, a gente tem aqui um vetor auxiliar visitado, só para marcar quando eu chego num vértice. No início todo mundo está como false, né? Ninguém foi visitado, coloca 0. E daí eu vou atribuir aqui um rótulo atual que começa igual a n, lembrando que meus rótulos eles são decrescentes, então ele começa igual a n e vai voltando porque eu rotulo os vértices do fim para o começo. E aqui no meu laço principal, o que eu faço é chamar uma busca em profundidade a partir de cada vértice não visitado. Né? Então, se o vértice não foi visitado, eu desencadeio uma busca em profundidade, tendo ele como origem. Tá? E passando aqui, por referência, o rótulo atual. Por quê? Por referência, porque eu tenho que estar sempre atualizando a mesma posição. Né? Senão esse rótulo não vai decrescer, eu não vou ter uma ordenação adequada. Na busca em profundidade, é aqui que alguma coisinha muda, então vamos olhar com atenção o que muda. A gente vai ter aqui, então, a busca no grafo G a partir do vértice V. Então, aqui os meus vetores de visitado e ordenação topológica, um para eu marcar quem eu vou encontrando, o outro para eu marcar quando eu encontrar o tempo de término ali, colocar o rótulo. E eu tenho aqui o P rótulo atual, né, que é o pointer para o rótulo atual, que é de onde eu pego essa informação. Quando eu chego para visitar um vértice, a primeira coisa que eu faço, marco ele como visitado. Então, marco o V como visitado, e para cada vizinho de V que ainda não foi visitado, eu visito ele, aquilo de sempre, né? Eu pego aqui o apontador para a lista dos vizinhos do V, passo pelo while aqui, enquanto não for nulo, eu vou pegando o rótulo W, o vértice ali que corresponde aqui ao meu rótulo do vértice atual, então eu pego o meu vértice W. Se W não foi visitado, né, eu nunca visito mais de uma vez o mesmo vértice, mas se ele não foi visitado, eu desencadeio uma busca em profundidade a partir dele. E finalmente, como prometido, onde a coisa muda? Quando eu vou finalizar o vértice depois desse laço principal, quando a recursão volta, é o momento em que eu vou atribuir a ordenação topológica. Só que como eu falei para vocês, eu quero um vetor indexado por posições. E no caso a posição minha nada mais é do que o valor do rótulo atual. A posição do vértice corrente V é a posição do rótulo atual. Então o que eu faço é essa linha que vocês estão vendo aqui. Olha, ordenação topo na posição pointer aqui do rótulo atual, do P rótulo atual. Então, se esse vértice V vai receber a posição 10, na posição 10 eu atribuo o valor V.
Logo em seguida eu decremento o rótulo atual, né, para que o próximo vértice seja colocado na posição -1. Né? Se o V foi na posição 10, o próximo vértice que finalizar vai ser colocado na posição 9 e assim por diante. Então, dessa forma, eu consigo construir o meu vetor do modo desejado ali. Inclusive, só uma observação, esse comportamento aí que vai decrementando de um em um ali, tem uma relação com uma pilha, tá? Então, também existem implementações aí que, ao invés de usar explicitamente um vetor, eu vou só empilhando os vértices ali para construir essa minha ordenação, como os vértices... Isso é só uma curiosidade mesmo, tá, gente? Acaba sendo equivalente com isso, mas pensem que numa pilha, eu desempilho o que foi colocado mais recente primeiro, né? E quem foi colocado há mais tempo fica lá embaixo. Como eu faço a minha atribuição do fim para o começo, se eu trocar essa partezinha do código aqui por uma pilha, os vértices com maior rótulo vão ficar no final, vão ficar lá embaixo. Então são os vértices que receberam a ordenação, os valores mais antigos da ordenação, os valores maiores. No topo da minha pilha vai ter o primeiro vértice que eu devo visitar, e daí no algoritmo de caminhos mínimos, tudo que eu faço é ir desempilhando e pegando, desempilhando e visitando um vértice por vez, de acordo com esse desempilhamento.